E a gente sabe também que aqui no Benção da Manhã é um momento da gente bem viver, da gente conhecer um pouco melhor sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo. Por isso hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Terapia, isso mesmo. Você aí, você já fez terapia? Você conhece alguém que fez terapia? Sabe os benefícios desse processo? Então, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o Carlos Soares, que é psicólogo. Bem-vindo, Carlos. Bom dia, Camila. Prazer estar aqui novamente. Que bom tê-lo conosco. Para a gente começar, para o pessoal de casa entender, por que é importante fazer terapia? Todo mundo tem que fazer ou deveria fazer? Todo mundo deveria fazer. A terapia nada mais é do que um processo de um autoconhecimento, né? Muitas pessoas não têm aquele autoconhecimento, não sabem os seus limites, não sabem daquilo que é capaz, não sabem aquilo que faz brilhar os olhos. Então o papel da terapia é esse autoconhecimento, né? Eu conseguir identificar onde estão os meus limites, onde que aquilo que eu gosto mais, aquilo que me faz brilhar os olhos. Muitas vezes as pessoas vivem só o automático. Aquilo que vai acontecendo, eu vou vivendo tal, mas eu nunca parei para pensar naquela velha frase, quem sou eu? E esse quem sou eu, o processo de psicoterapia ajuda bastante a pessoa a se autoconhecer. E esse quem sou eu, às vezes passa batido mesmo. A gente fica tão atarefado, é trabalho, é casa, é família, e a gente esquece de olhar para dentro da gente. E muitas pessoas, Carlos, só buscam a terapia naquele momento que já estão assim, não no fundo do poço, mas já estão vivendo dilemas dentro dela. E aí também acho que poderia ter antecipado esse momento, né? Poderia ter evitado algum sofrimento da própria pessoa se tivesse começado antes? Exatamente, eu acho que é comum no ser humano, né? Porque a gente só procura médico na hora que sente dor. As pessoas não fazem o check-up, na psicologia também. As pessoas não procuram na hora que está tudo bem, só na hora que explode. E muitas vezes essa explosão, ela já está num nível muito elevado, né, que o processo de cura, vamos colocar entre aspas, fica um pouco mais prolongado, fica um pouco mais difícil. Por quê? A pessoa, quando ela está consumida por uma ansiedade muito alta, um estresse muito alto, qualquer informação que chegue, como se a nossa cabeça fosse HD de um computador. Quando a HD está cheia, o computador trava, ele reinicia, ele não liga. A minha cabeça é a mesma coisa. Então, muitas vezes, quando a pessoa já chega com essa carga emocional muito grande, quando nós vamos entrar num processo terapêutico e a gente começa a direcionar, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de pegar essa direção. Não sabem, né, para que lugar vai. É, exatamente, porque a cabeça já está tão cheia de coisas que qualquer informação que chega não fica, porque não cabe. Então é um processo um pouco mais, que vai demorar um pouco de... Por quê? Nós vamos ter que tirar algumas coisas que não têm mais valia para que tenha espaço para entrar coisas que tenham valia. E a partir daí... É esse processo, né? Olha, você, devoto de Nossa Senhora, devota que ligou a TV agora, que está acompanhando o Benção da Manhã, preste muita atenção nos benefícios da terapia. Às vezes você está com um sofrimento interior aí, que fazendo algumas sessões você vai encontrar um caminho para seguir. Agora, Carlos, a gente sabe que tem diferenças, né, de terapias. Tem vários tipos, um para casal, um para pessoa, para criança. Eu queria que você me falasse se existe diferença de terapia. Existe. Na psicologia existem 4 ramificações, vamos colocar assim. Existe a psicanálise, que lida muito com coisas do passado. Existe a analítica, que tem a questão do simbolismo, de sonhos, de mandalas e etc. Tem a fenomenológica, que tem a ver com autoconhecimento, e tem a comportamental, que trata casos como ansiedade, como luto, como depressão. Que é um mal do século, né? Ansiedade, estresse. Exatamente, né? Então, a terapia, o processo psicológico se enquadra nessas 4 ramificações, né? Então, às vezes, tem aquela questão, eu fiz psicologia, não deu certo. A psicologia dá certo, às vezes a ramificação onde você buscou não era necessariamente aquela mais indicada, aquele caminho mais indicado para aquilo que você tem, né? E, Carlos, às vezes é um processo que a pessoa viveu na infância, algum trauma de infância, algum estresse na infância, que ela adquiriu aquilo e carregou para o resto da vida. Então, é aquele momento que ela precisa tratar na terapia. Então, por isso se enquadra essa linha, vamos dizer assim. Porque na verdade é o seguinte, a psicologia é um todo. Por exemplo, eu sou comportamental, então nada me impede de, às vezes, voltar no passado para buscar alguma informação para identificar quais gatilhos levam a pessoa
a desenvolver aquele sentimento, aquela dificuldade. Então, essa busca pelo entendimento. Então, eu vou lá atrás, pego aquele entendimento e trago para o presente para a gente tentar mudar os gatilhos. Mas, em alguns casos, é necessário essa volta no tempo para identificar lá atrás os traumas que foram cometidos, que muitas pessoas carregam esses traumas. Não é nada, às vezes é coisa da minha cabeça e eu vou deixando. Não, a gente precisa lidar. Por isso que aquele autoconhecimento, aquilo que eu falei, quem somos nós, né? Quem sou eu, é importante, porque quando eu sinto que eu estou com uma dificuldade muito grande de lidar com alguma coisa, que eu tenho um problema, eu já tenho que buscar a terapia. Por quê? Porque todas as vezes que eu brigo com os meus sentimentos sempre vencem. Né? Então, essa busca pelo esse autoconhecimento é fundamental, é de suma importância. Coisinha bobinha que a gente vai deixando de lado. A gente acha que é bobinha. A gente acha que é bobeira, mas não. Aquilo vai se acumulando, né? Então, pequenas coisinhas que juntam a pequenas coisinhas que formam aquela bola de neve. Agora, Carlos, eu não sei se já chegou algum paciente no seu consultório e falou assim: Ô, Carlos, me dá a resposta do meu problema. É o psicólogo que dá a resposta daquilo que a pessoa está precisando? O psicólogo, ele busca um autoconhecimento daquela pessoa, entender como que aquela pessoa reage frente a algumas situações e orientar aquela pessoa. O papel do psicólogo, às vezes a pessoa fala: briguei com meu namorado, o que eu faço? A pergunta tem que ser: o que você quer fazer? Não é o psicólogo que vai orientar essa pessoa. Né? Então, o papel da psicologia é justamente esse: fazer com que a pessoa tenha um autoconhecimento dela, onde ela trabalhe os sentimentos dela, as limitações dela, né? Para quê? Para capacitar essa pessoa a não criar aquela dependência do psicólogo, aquela dependência de alguém. Ou seja, capacitar aquela pessoa para lidar com os males do mundo, para interpretar as diversas situações que me ocorrem, mas eu escolher a melhor forma de tomar a melhor decisão sem correr riscos. E olha, o autoconhecimento, ele é uma ferramenta importantíssima, viu? Às vezes a gente tem tantos dilemas na nossa cabeça, quando a gente passa a entender as nossas reações e a gente passa a entender melhor como a gente reage àquela situação, então você encontrou a chave aí de um sucesso, vamos dizer assim. Agora, Carlos, uma outra pergunta importante. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão muito ansiosas. Veio uma pandemia onde uma multidão morreu, quem não morreu ficou com sequelas, muitas pessoas perderam, viveram um luto. A gente vive um momento conturbado da humanidade, não só no Brasil, mas em termos mundiais. Questão econômica. Então, esse é um momento também onde muitas pessoas estão buscando a terapia para trabalharem a ansiedade, o luto, como você disse. A pandemia, ela veio um fator surpresa. Nós fomos impostos, nós não tivemos escolha. Nós fomos proibidos de sair de casa, proibidos de ver nossos pais, nossos avós. Isso gerou um trauma, né? Então, eu costumo conversar com as pessoas, com os amigos, mas com pacientes também, que o fato de estar vivo já é um risco. Sim. Pode acontecer qualquer coisa, né? Mas eu também não preciso estar preparado em estado de alerta 100%, né? Então, a pandemia levou muitas pessoas às clínicas psicológicas porque esse autoconhecimento, essa dificuldade de lidar com algumas situações. Por exemplo, ansiedade. O mal do século hoje é a ansiedade, né? O que é ansiedade? A ansiedade e o medo são a mesma coisa. Porque o papel da ansiedade é, todas as vezes que eu me torno vulnerável, vem a ansiedade e me tira daquela vulnerabilidade. Eu tenho medo de apresentar um trabalho na sala de aula para o professor, para os alunos, tenho medo de fazer uma palestra, tenho medo de ir para o trabalho. Tudo isso é o papel da ansiedade, né? Tudo isso é o papel do medo. E a ansiedade, qual é o papel? Estou com medo, você vai se sentir vulnerável, então vou tirar você, né? Então as pessoas estão com medo excessivo. Nós estamos vivendo querendo controlar também algo que não é possível controlar. Exatamente. Né? Tem coisas que estão sob o meu controle e tem coisas que não estão sob o meu controle. Vamos citar algumas coisas, né? Guerra na Ucrânia, inflação e todo o resto. Essas coisas não estão sob o meu controle, mas isso já me causa um pânico tão grande que eu já tenho um pensamento antecipatório. Eu já vou lá na frente, eu já crio aquela situação de caos e trago para o presente, mas é uma fantasia, né? Então as pessoas têm muita dificuldade de viver o momento presente.
Todo mundo está com o pensamento acelerado, querendo saber lá na frente. Exatamente, mas o grande diferencial é isso. Existem coisas que não estão sob o meu controle, mas eu estou sofrendo com isso. Não, eu tenho que viver o meu hoje, eu tenho que me adaptar àquilo que eu estou vivendo, e se caso eu tenho dificuldade de lidar com aquilo que está acontecendo com o meu presente, aí sim, buscar ajuda profissional. Por que eu estou tendo essa dificuldade? Por que eu estou olhando para o problema do outro, trazendo o problema do outro para mim, sofrendo com o problema do outro, se eu não tenho controle para resolver isso? E às vezes a gente coloca uma carga tão pesada nos nossos ombros, sem necessidade, não é mesmo, Carlos? Exatamente. Carlos, a gente está colocando um peso, um fardo tão grande que com a terapia você aprende a administrar e tirar um pouco desse peso. Exatamente. Inclusive quando você coloca o peso no outro também, né? Às vezes na relação com amigos, com familiares, você coloca um peso no ombro do outro que na verdade é você que está colocando, né? Exatamente, você espera demais do outro, você joga uma carga emocional grande no outro, porque você tem dificuldade de lidar com essa carga e mais cedo ou mais tarde o outro vai sentir esse peso e aí aquilo que já não estava muito legal pode piorar, né? Então eu vou empurrando essa carga, mas não é, eu preciso encarar os meus medos, eu preciso encarar a minha realidade, eu preciso encarar. Todo ser humano, ele comete erros, ele é um ser imperfeito. Então, eu não vou acertar tudo, eu não vou resolver tudo. Eu preciso entender que eu tenho limitações, eu preciso entender que eu tenho dificuldades e quando eu tenho muita dificuldade de lidar com um problema, buscar um psicólogo é fundamental. Para quê? Para que eu possa identificar, como eu falei, os gatilhos que estão me levando a ter dificuldade de lidar com essas questões e o psicólogo me orientar. Olha, esse é o caminho, esses são os caminhos. Às vezes as pessoas ficam... E assim, né, Carlos, a gente vê muitas vezes as pessoas ficam muito chateadas por pouco. Ah, eu fiquei chateada porque o fulano não olhou para mim. Mas isso é um peso que a pessoa está colocando nela mesma. Às vezes o outro não está nem com essa intenção, né? E aí vem essa questão do gatilho, né? Vem porque eu fico muito preocupado do externo. O certo seria o de dentro para fora, né? Mas a gente fica muito mais preocupado o que as pessoas estão pensando de mim, o que as pessoas estão achando de mim, como as pessoas me olham, como as pessoas me veem. Não, eu tenho que ser só eu. E quando a gente, basicamente, só eu. Quando a gente entende isso, tudo fica mais leve, a vida fica mais leve. Quando a gente aprende a trabalhar esses sentimentos dentro da gente, a vida fica mais leve. A gente percebe que não é esse peso todo, não. Agora, Carlos, a gente está quase no fim da nossa entrevista. A pessoa que está em casa, que está acompanhando a nossa entrevista, que viu que precisa fazer uma terapia, que quer começar esse processo de autoconhecimento, você me disse que tem 4 linhas. Mas como a pessoa vai identificar? Ela precisa procurar um terapeuta, um psicólogo, e aí o psicólogo vai direcionar para qual linha? Como que essa pessoa vai encontrar o melhor caminho para esse autoconhecimento? Muitas vezes é um pouco difícil, alguns psicólogos colocam já a sua especialização ali no que trabalham, né? Mas às vezes, quando eu estou num processo terapêutico e às vezes não dá certo, não é aquela... Tem muito paciente que às vezes chega para mim e fala, eu já fiz psicologia uma vez e não deu certo. Não é questão que não deu certo, às vezes não era aquela abordagem diferente. Então, ter um primeiro diálogo com o terapeuta, com o psicólogo, conversar sobre a linha que ele atua, como que funciona essa linha de atuação do psicólogo, né? E ver se aquilo realmente se identifica comigo, se aquela maneira de trabalho vai dar certo comigo ou não. Então, assim, nem sempre a gente vai escolher o primeiro psicólogo e o primeiro vai dar certo, entendeu? É igual médico também. Muitas vezes você vai no médico e não deu certo, né? Exatamente. Então, eu tenho que ter aquela em mente que, às vezes, eu posso... Não casa. Não colou ali, não deu. Não colou. Então, assim, existem vários psicólogos, quer dizer, não deu certo com o primeiro, não desista. Tente, busque mais informações, converse bastante com o terapeuta. As pessoas têm medo de diálogo, têm medo de perguntar alguma coisa. Será que eu vou perguntar alguma coisa aqui, o psicólogo vai achar meio estranho? Não, converse bastante com o psicólogo, porque o papel do psicólogo é justamente esse, te orientar, tirar todas as dúvidas e tudo bem se aquele profissional não vai resolver o seu problema. Existem muitos outros que vão, né? Ter esse diálogo com o psicólogo, contar tudo que está acontecendo com você e o psicólogo traçar o caminho a ser percorrido,
né? Se isso se encaixa com você, permita-se. Né? Carlos, essa o segredo, se permitir. Isso é ótimo. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Benção da Manhã, trazendo um pouco desse conhecimento para quem está em casa também se conhecer. E o processo de autoconhecimento não é fácil não, viu, gente? A gente chora, a gente fica triste, porque se conhecer leva tempo e também é trabalhoso, não é tão simples. Sim. Mas eu quero agradecer muito a sua participação e tantos esclarecimentos para as pessoas que estão em casa. Bem-vindo, volte mais vezes. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e voltarei, se Deus quiser.